Graça e paz, querida igreja. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Amém, queridos? Como Deus tem sido bom para conosco, não é verdade? Quanta coisa boa o Senhor tem operado no nosso coração. Por isso nossa alma, está alegre na presença do Senhor, satisfeita, agradecida. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos então estudar o primeiro livro de Salmos. A estrutura do livro de Salmos, irmãos, é dividida em 5 livros, como eu falei para os irmãos. E o primeiro livro, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 41. Eu sugeri para os irmãos ler em casa, porque para a gente ler 41 salmos aqui hoje, a gente vai sair bem tarde, Se fosse ler os 41 aqui, Aí eu perguntei quem leu, semana passada. E o primeiro livro, irmãos, vai do 1 ao 41, o segundo vai do 42 ao 72, tá? E depois o terceiro livro vai do 73 ao 89, tá? Depois, o quarto livro vai de 90 a 106, e o quinto livro, o quinto e último, vai do 107 até o 150, tá? Foi dividido em blocos, na verdade, irmãos? Então, hoje eu entro com os irmãos aqui, no estudo dos Salmos, livro 1, do capítulo 1 ao 41. Fica muito fácil, irmãos, quando a gente lê, e faz aquele estudo. Então, veja bem, por serem esses primeiros 41 salmos, falados em grande parte, falados por quê? Porque Davi, os homens, na verdade, falavam aqueles salmos, escreviam e eles eram cantados e falados no templo, tá, irmãos? Então, quando eu falo ali que foram falados em grande parte por Davi, porque diferente de nós que estamos lendo, eles não, ele falava ele escrevia e deixou escrito para que fosse lido. Porém, irmãos, esses primeiros 41, eles são grande parte deles falado por Davi e não pela nação. Então não era o povo de Israel, não eram as pessoas do povo falando, era a maior parte de Davi falando. Então por isso mesmo, ele se torna um livro que a gente pode aplicar para a nossa vida. Então do Salmo 1 ao 41, a gente pode aplicar para a nossa vida, porque era Davi falando das lutas dele, dos trabalhos, dos sofrimentos, das alegrias, falando dos pecados. Então nesses primeiros 41, Davi fala dele, com exceção, nós vamos ver ali na frente, do Salmo 8, que na verdade já não é Davi, falando de si. Mas é falando de toda a humanidade, nós vamos ver isso lá, tá bom? Então esse livro, do 1 ao 41, pode ser muito bem aplicado para nós. Os irmãos vão ver no decorrer, dos salmos, que dá para ser aplicado sem problema. O Salmo 1 e o 2, o 1 e o 2, eles na verdade estabelecem o tema de salmo do livro inteiro, é chamado de saltério, tá, irmãos? Obrigado, irmão. Saltério não só é um instrumento, como é o nome que se dá a todos os salmos. Então, se alguém falar assim, vamos ler o saltério da Bíblia, então é os salmos, qualquer um deles, de 1 a 150, é chamado de saltério. Então, o Salmo 1 e o 2, ele estabelece os temas que vão percorrer todos os livros, todos os 5 livros, que é o conjunto todo. Então, vamos lá, Salmo 1, ele descreve a integridade pessoal, indicando que é assim que todo crente deve viver. Olha que lindo, irmãos, o Salmo 1. Lembra lá que eu falei que o Salmo 1 e o 2 estabelece o tema de todos os 150 salmos. O tema vai ser sempre praticamente os mesmos. Então veja bem, e o 1 vai descrever a integridade que cada crente deve ter na sua vida. É o que está escrito aqui que a gente deve viver. Por isso que ele começa, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E diz aí, esse homem será como a árvore plantada junto a ribeiro. Está vendo? Está definindo. É o que todo crente deve viver, a forma como todo crente deve viver, está aqui, irmão, no Salmo 1. Às vezes a gente lê, e ignora, mas isso que está estabelecendo para nós o que todo crente deve viver. E não só isso,
está dizendo aqui de valores morais, de valores éticos, que fala fugir da roda dos escarnecedores, não se assentar junto com os zombadores, mas antes ter prazer na lei de Deus. Então, quer dizer, é o que o crente tem que viver, lá fora, no trabalho, na rua, no negócio, fazendo uma breganha, né? Tiãozinho, você sabe o que é breganha, né? Vai fazer uma breganha, né? Fazer um negócio, tudo, irmãos, tudo, nada de mentira, nada de engano, nada de passar a perna, né? Por exemplo, eu falei para o irmão, né? Desde lá de casa eu vi com o meu relógio, rapaz, estava dando 6 horas, já era 6h10. Aí como Deus deu para nós um relógio na cabeça, né? Eu falei, esse tem tá esquisito. Eu perguntei a Ana Silva, quantas horas? A Ana Silva, 6h10. Eu falei, nossa, deu 10 minutos, então... É a mesma coisa, irmãos, fala de ética, fala de moral, fala de a gente ser direito. Então, se eu for trocar esse relógio com alguém ou vender para alguém, o que eu tenho que falar para a pessoa? Se a pessoa olhar o relógio e gostar, nossa, vamos fazer uma troca, o que eu tenho que falar para ele? Olha, é o seguinte, eu amo esse relógio, amo mesmo, tá? Ganhei de presente da minha esposa, só que tem um negócio, esse relógio está atrasando. Pode ser uma bateria, pode ser uma coisa assim, pode não ser. Tá vendo? E o Salmo 1 fala sobre isso, irmãos. Qualquer coisinha que você vai fazer, alguém te pediu uma informação na rua, dá a resposta certa, não fala errado. Se você não sabe, não inventa. Ou onde fica o lugar tal? Você vai lá e fica inventando. Ou você me perdoa, não sei. Ou eu não sou desse bairro. Irmãos, é isso que o Salmo 1 está descrevendo para nós. Então, descreve exatamente a integridade pessoal, indicando para nós como o crente deve viver. Só que aí a gente vai levar isso para todas as áreas da vida. E diz, irmãos, que vivendo assim, faz a gente prosperar. Vivendo desse jeito faz prosperar. É o que está dizendo aqui, olha. Pois essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiro. Vai dar o fruto na estação própria, vai produzir muito, né? E fala, ó, os ímpios não são assim não. Está vendo como é que estabelece, como é que a gente deve viver? Ó, os enganadores, os mentirosos, né? Que faz uma troca lá falsa. Eu já vi um dia um irmão falando, não é dessa igreja não, tá, irmãos? Mas eu já vi um irmão falando que comprou um carro de um outro irmão, é de outra igreja, uma denominação grande, comprou um Monza de um outro irmão. E ficou muito animado, porque era irmão da igreja, então pensou assim, né, o carro pelo menos tem referência. O irmão comprou o carro. Quando o camarada não andou meio dia com o carro bateu o motor. Aí quando levou na oficina de confiança, o mecânico pegou e falou, rapaz, o que está acontecendo? Você tem esse carro há quanto tempo? Porque eu não lembro se trazer ele aqui. Ah, não, eu comprei agora. Esse carro não tem cuidado nenhum com ele. Esse carro não tem zerado o motor, não tinha óleo, não tinha nada. O camarada ficou muito triste. E voltou e falou com o irmão, ô irmão, você me garantiu o carro, mas, nossa Deus, bateu o motor. Mas foi uma briga, irmãos. Foi uma briga, porque o outro que vendeu enganou, mas não assumiu que havia enganado. É de outra igreja, mas eu guardo isso no meu coração. Então, irmãos, esse salmo está dizendo para nós, olha, em ser ético, em ser justo, em ser santo, em ser uma pessoa que observa a lei e que cumpre ela, prospera. Esse livro está falando de prosperidade, é bem-aventurado. Então, por isso que eu coloquei ali assim, desse jeito, ó, tá vendo? Ó, a ética faz prosperar. E tem um detalhe, irmão, se você pensa que isso aqui é só para crente, né? Não, todo homem lá fora, toda mulher lá fora que vive assim, prospera, Deus abençoa. Agora o que passa a perna, ele passa a perna, mas lá na frente ele tomba também, porque está na Bíblia, irmãos, é princípio da Bíblia, amém, queridos? Então aqui, porque se a gente pensa que o livro de Salmo é só um livro bonito, um livro que a gente pode pegar ele, ler na igreja, ler no velório, ler quando nasce alguém, ler no aniversário e ler antes do culto, você pensa que é só isso? Não, irmãos, isso aqui já começa estabelecendo e pegando duro com quem é justo e com quem é ímpio. Fala que o ímpio não vai prosperar, mas o justo, ele vai florescer, ele vai crescer, ele vai prosperar. Amém, queridos? Sem contar que a melhor coisa é o camarada nem precisa ser rico financeiramente, mas a melhor coisa é quando aquela pessoa morre, fica um nome falado, olha, ali morou um homem que não existe igual, ali morou uma mulher que não existe igual. Já escutou isso? É muito diferente, né? Ali morou um homem direito, uma mulher direita. Isso é que é prosperidade, irmãos. Às vezes a gente pensa que prosperidade é dinheiro, né? Isso não, irmão. É você não ter que assinar documento, é você não precisar de testemunha para fazer as coisas e fazer e cumprir. É isso, irmãos, que está dizendo o Salmo 1, que há prosperidade nisso. A coisa mais gostosa, irmãos, é quando aquele tempo que a gente podia ir no comércio comprar, o camarada confiava na gente, não assinava nada, depois inventaram um tal de uma promissória, que é um trem doido, e gente dando cano, dando calote, e gente tem prazer de passar a perna nos outros. Dentro das igrejas,
está cheio de gente que não vive nem um pouquinho do Salmo 1, irmãos. E o Salmo 1 está dizendo o caminho do homem que floresce, do homem que prospera na vida. Amém, queridos? É um tal de a irmã pegar emprestado uma coisa com o outro, e pegar com o outro e não devolve, e toma posse daquilo como se fosse dele. Querido, pegou uma chave emprestada com você, ou você pegou, lembra que a chave não é sua, rapaz. Às vezes a gente pega aquilo e pode esquecer. Eu acho muito difícil, né, eu pegar uma coisa sua e esquecer. Mas tem gente que de propósito toma posse, e o outro fica com vergonha de ir lá pedir, porque às vezes vai perder uma amizade por causa de uma chave de fenda. Mas é para os irmãos verem, irmão, isso aqui, ó, a pessoa tem que aprender a ser honesta, né? Eu falo que, por mim, não precisava de lei de trânsito, não. De que eu falei isso aqui, a irmã Edna, né, que tinha autoescola na época, ela ficou brava, mas eu expliquei para ela. Aí ela entendeu. Falei, irmã, sabe por quê? Porque, na minha opinião, a lei tem que viver dentro do nosso coração. Então, eu não preciso de placa para falar para mim. Eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que arrancar com o meu carro e saber quanto de velocidade eu posso pôr numa rua cheia de gente andando, cheia de animal, cheia de carro, de moto atravessando. Isso é consciência. Para mim, a lei tem que estar aqui dentro. Não precisa de placa para falar que é 60, que é 20, que é 30, que é 40. Não precisa. A gente tem que ter a lei de Deus tão empenhada em nós, que as regras ficam normal. Irmão, não precisa de ter cerca nas casas. Para mim, na minha opinião, não precisava, porque eu tenho que entender que dali para lá, daquele lugar ali para lá é a tua casa, eu tenho que entrar e chamar, rapaz, eu tenho que chegar aqui e gritar, ô de casa, ô de casa. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que o Salmo 1 está estabelecendo, e às vezes a gente pensa que é um salmo, né, comum e tal. Não, está falando do ímpio, do justo, a diferença, como Deus prospera o justo e o ímpio não. Então, na minha opinião também, não precisava nem de caixa no supermercado, gente. Sabe, como eu sonho um dia, a gente chegar num ponto que a barraquinha está ali e não precisar de ninguém, irmãos, estar vendendo e comprando para não passar a perna assinando documento. Seria tão bom se a gente pegasse o produto, olhasse o valor, fosse lá de alguma forma, pagasse, mas é cheio de câmera, é cheio de vigia, e mesmo assim, as pessoas ainda põem o tem no bolso e sai carregando aquilo. Outro dia eu vi sair no jornal, uma pessoa que roubou tanta picanha, não sei como é que pensou que ia sair com aquilo. É isso aí, queridos, é esse princípio que a gente tem que pôr no coração, irmão, para a gente poder praticar ele, independentemente, irmãos, se a gente vai ter algum lucro, porque por ser justo, por ser santo, por ser um homem de caráter, por ser uma pessoa de índole intocável, não quer dizer que a vida vai ser fácil para você não, irmãos, tá? Nunca quer dizer ser honesto, ser sincero, ser santo, ser uma pessoa direita, não quer dizer que as portas se abrem não, irmãos, tá? Nós estamos dizendo é que a pessoa carrega em si a imagem e a semelhança de Deus, e ela dá bons testemunhos de fora, vê igual lá o cliente chegou e falou, olha, eu venho aqui por causa disso. Então, quer dizer, quando o patrão achou que era ruim, você vê que é difícil ser justo, você foi justo, você foi bom, você foi santo, indicou o caminho, né? Não é aqui na loja, mas você acha no concorrente. Quer dizer, o patrão não gostou. Olha para você ver. Então, assim, existem os dois lados de viver o Salmo 1, irmãos. E um deles é, a gente não vai encontrar um mundo que vai te tratar bem porque você vive isso. Muito pelo contrário. É um caso do trabalho no patrão, então, é fora de série. No trabalho, você ser santo, justo e honesto, dependendo da empresa, você está ferrado, porque os irmãos que trabalharam em empresa aí, sabem disso muito bem, que lá quando os camaradas resolvem dar nó cego, uma turma, se você não andar junto com eles, você é mal visto, matar horário, se tem um colega lá roubando material da empresa, se você não for conivente com aquilo, você corre risco, e como corre risco? Então eu quero deixar bem claro, irmãos, que você viver o Salmo 1, não quer dizer que o mundo vai te aplaudir, não. Que vai aplaudir é o Senhor lá em cima, que vai te achar justo, fiel e vai te recompensar. Mas é muito pelo contrário. Em qualquer ambiente, irmão, se você resolve viver o Salmo 1, prepara que o pau vai comer no lombo, porque os maldosos não vão agradar de ver você santo e justo. Eles vão te incentivar a andar com eles, né? Então a gente precisa da graça de Deus para buscar viver, né, a palavra nesse sentido, né, irmãos? Veja que o 8 não está ali. Ali está o 4, 6, 7, 17. O 8 ficou separado. Porque o 8, irmãos, é uma exceção, igual eu falei para vocês, que os Salmos de 1 a 41, Davi fala, né, muito com relação a ele e Deus, e só que nesse Salmo ele é uma exceção. O 8 não se refere a Davi como individualmente, mas sim a toda a humanidade. O que diz? Que embora Deus tenha criado o universo, ele escolheu designar homens, seres humanos, para governar
a criação. Olha que coisa mais bonita, irmãos. Deus criou todo o universo, mas Ele escolheu homens para governar a criação. Olha o que diz no verso 3: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste. Eu pergunto, o que é o homem mortal? Para que o Senhor se lembre dele. Por que ele está falando isso? Porque Deus criou tudo e pôs o homem para governar. Então ele pergunta, quando ele pergunta isso, quer dizer isso. Ele pergunta, o que é o homem mortal, para o Senhor se lembrar dele e dar para o homem o governo, né, irmãos? Mas isso então nos lembra que a autoridade não vem como recompensa, irmãos. Ninguém tem autoridade em recompensa, né? O irmão não tem autoridade em casa, o irmão também, no serviço, no trabalho, não tem aquilo como recompensa. Por quê? Porque a autoridade é uma obrigação que Deus deu para nós, desde lá do Jardim do Éden. Todo mundo tem autoridade sobre alguém, irmão, você sabia? Só que o inimigo não quer essas coisas. Quando Deus mandou o homem governar sobre a natureza, lá no Velho Testamento, crescer, multiplicar e dominar sobre a criação, Ele estava dando autoridade. Então, autoridade é uma obrigação que a gente tem. Todo mundo, repito, tem autoridade. Vamos pensar assim, ó, eu mais os meus netinhos. Eu, mas a minha esposa, temos autoridade sobre eles quando eles estão lá em casa. Quando eles não estão lá em casa, é os pais. Porém, a minha netinha mais velha tem autoridade sobre o mais novo. Por que tem autoridade? Porque em determinado momento, aquela pessoa tem que ter uma voz mais autoritária, até para livrar o menininho mais novo de um acidente, de qualquer mal. Amém, queridos? Então, autoridade quer dizer algo nato que Deus deu para nós. Todo mundo tem autoridade sobre alguém. Ninguém vive e fala, não, eu faço o que eu quero. Não. Todo mundo tem alguém que tem autoridade sobre ele, e assim é uma sequência que Deus colocou. Então fica isso para nós do capítulo 8, irmãos. O 15, o 24 e o 34 vai falar muito sobre a ética nos relacionamentos, tá, irmãos? Vai falar muito sobre a ética nos relacionamentos, e sua aplicação é que nós não devemos tirar vantagem dos outros. Não tire vantagem de ninguém, porque Deus não agrada. Amém, queridos? Amém? Mesmo o Dudu, que trabalha no comércio, que ele tem que ter lucro, senão ele vai fazer o quê? Ele não vai girar renda. Mas mesmo assim, o lucro do empresário que quer servir a Deus, ele nunca será tirando vantagem, vai ter uma margem de lucro normal, comum, é chamado de não abusivo. O trem abusivo, irmãos, é quando você vende um produto, compra por tanto e vai vender por tanto com lucro, e você coloca um lucro exorbitante em cima daquilo, desproporcional. O Dudu tem comércio, talvez, eu não sei se o Dudu fez curso lá no Sebrae e tal, mas lá no fundo, mesmo que não fez, ele tem o dom de Deus para administrar. A maioria não faz curso, mas eu, no caso, eu fiz. Quando eu estava estudando psicologia, eu tive que fazer. O lucro, ele tem que ser algo assim. Você compra um produto, não é só você jogar 10, 15, 20, 25, 30% naquilo, não. Você compra aquele produto por tanto, você tem que fazer uma planilha de custos e de gastos que você vai ter. Ah, eu vou fazer pastel para vender. Tá bom. Você tem que ir lá, compra o trigo, compra os outros materiais que eu não sei o que, e anota, gastei tanto de material. Só que lá você vai ter gás que você vai ter que acender. É gasto. Aí você vai ter que lavar as vasilhas depois de tudo pronto. É gasto. Olha como é que é feito o lucro, irmão, um pé da caneta assim, para você prosperar dentro do limite. Aí depois a tua inteligência, a tua sabedoria, porque não é todo mundo, irmãos, que sabe fazer pastel, nem adianta, nem lendo a receita dá. Então vai o teu conhecimento. No caso do pastel, ninguém vai fazer um curso, mas vai ter que ter conhecimento. Uns faz pastel bom, outros faz ruim. Então o pastel é bom, todo mundo vai comprar. Então você está pondo ali teu conhecimento. Se você estudou, é mecânico, é técnico, é engenheiro, você estudou, você pagou para estudar, tem que entrar naquela questão, e por isso, aí você vai somando isso tudo, irmãos, aí é que você vai poder ver qual o teu gasto. Ah, eu gastei, você pensa que você gastou só o trigo, a carne moída, a batatinha, que eu amo pastel com batatinha, você acha que é só isso? Não, irmão, tem isso tudo, por isso que tem gente que abre o comércio, abre num dia, fecha no mês que vem, não é assim. Então você olha assim, o menino ali vende o pastel com suco por R$2,50. Eu morro de dó. Não é? Você que compra vai falar que está caro. Mas vai somar isso tudo que eu falei para você ver. Tem um aluguel do local, tem energia, tem um punhado de coisas. Se ele for registrado, ele tem imposto.
Então, irmãos, de fato, quando a gente começa a pensar assim, por isso que isso é de Deus, tá, irmãos? Quando você não tira vantagem e aprende essas coisas que eu estou falando para você aqui, mas que elas existem, você para de falar que um produto é barato. Você faz igual eu digo, eu não posso comprar. Mas esse produto não é barato, porque tem um punhado de serviço por trás daquilo. Você vai lá no centro comprar alguma coisa, irmão, se o camarada não for proprietário da loja, qualquer cubículozinho que tem lá, é 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 mil reais um aluguel lá no centro. O camarada tem que tirar dali para pagar o aluguel. Eu sei de comerciante lá que está vivendo para pagar o aluguel. Porém, você chega lá e desgrama peixe, inchar e briga e xinga e amaldiçoa. E o eterno Deus te olha de lá e fala assim, ô meu filho, não faz isso. Você não está sabendo. Entendeu, irmãos? Então eu olho algo, eu consigo colocar valor. Mas não dá para eu comprar, eu não compro. Mas eu não saio de lá dizendo, está caro. Eu saio dizendo assim, eu não posso. Amém, igreja? Está entendendo? Aí você abençoa o comércio do outro. Os impostos do Brasil, irmãos, são os mais altos que existem na face da terra. Ou imposto alto para tudo. Então assim, viu, irmão? É só para você aprender a agir dentro do princípio bíblico e abençoar e não amaldiçoar. Eu fico desesperado quando eu vejo, quando alguém tem um preço de um produto, eu sei que não dá, irmãos, eu não compro e eu olho de longe, nem passo perto, mas eu fico com dó quando eu vejo a concorrência apertando o outro para baixar mais um pouco. Já era, irmãos, ele não vai dar conta, ele não vai sobreviver, ele não vai conseguir. Aqui, irmãos, está dizendo para nós assim, a gente não deve tirar vantagem do outro. Isso está lá no Salmo 15, que na verdade ele todo vai falar isso, o Salmo 15 é pequeno. Olha bem, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? Olha bem, que Davi está perguntando para Deus. Deus, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo templo? E aí o próprio Davi começa a responder. Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, que de coração fala a verdade. Olha aí. Aquele que não difama, irmão, com a língua. O que é difamar? Falar mal. Olha bem, aquele que não difama com a língua, olha, e nem faz mal ao próximo, nem contra o próximo aceita afronta. O que é não aceitar afronta contra o próximo? É quando algum irmão vier falar mal de mim para você, opa, não fala, porque eu não aceito afronta contra o meu próximo. Irmão, nós estamos muito fora da Bíblia. Não notou como é que já está fora? Está dizendo aqui, eu vou continuar. E nem contra ele aceita. Olha o 4, olha bem. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor. Honra quem teme. O que é honrar quem teme, irmão? É quando você descobrir que tem um irmão, ou tem um vizinho, tem alguém que honra a Deus, alguém que teme a Deus, você honra essa pessoa. Olha que lindo. Vou continuar. Aquele que, mesmo que jure com seu prejuízo, não muda. Apesar que Deus fala para não jurar. O que quer dizer? É quando você faz um negócio e leva prejuízo, mas você fala, eu não vou mudar. Porque eu fiz um negócio consciente, ninguém me enganou, não é assim? Né? Você promete que vai fazer algo, e fala, não, eu vou cumprir, porque eu prometi, eu estou levando prejuízo, né? Mas eu vou cumprir porque eu falei. Está vendo, irmão? E segue dizendo ainda o 5, olha, aquele que não empresta o seu dinheiro visando lucro, por isso que eu coloquei aquilo lá, olha, irmãos, olha, que nós não devemos tirar proveito do outro. Eu nunca emprestei dinheiro a juro e nem a lucro. Me perdoa se tem alguém que empresta, mas é isso que está dizendo aqui, irmãos. Por quê? Porque quem empresta a juro é o banco. Eu nunca emprestei. Já emprestei um pouquinho e já emprestei tudo que eu tinha. E quando eu emprestei, foi tanto para abençoar a pessoa, que eu fui claro também e falei, olha, eu não estou te dando porque eu não posso, mas eu estou te emprestando. Foi desse jeito. Falei, estou te emprestando. E tem um detalhe, eu não vou te cobrar. Porque nós somos irmãos. Está claro, irmão? Junto com a minha esposa, foi, está claro, irmão? Eu não estou te dando que eu não posso, mas eu estou te emprestando. Você vai me devolver. Eu não vou te cobrar. E nem vou te falar a data que você vai me devolver. Mas você vai... Combinado, irmão? Combinado. Então, assim, sem juro. No dia de... Mas só tem que pôr um juro. Eu falei, não vou, porque a Bíblia fala que eu não tenho que pôr. E aqui demorou, acho que 1 ano, 2 anos, veio total. Quando chegou o último, foi picadinho. Quando chegou o último, a pessoa quis me dar juro. Eu falei, longe de mim aceitar de você 1 centavo de juro. Eu gostaria de ter te dado, mas eu não pude, eu te emprestei. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. E eu lamento, porque nós já tivemos irmãos aqui na igreja que emprestavam juro. Eu lamento, mas a Bíblia orienta assim. O juro é para o banco.
O banco tem direito de emprestar juro porque eles pagam imposto e tal, tá, irmãos? E ainda continua, e não aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Olha que lindo, irmão. Quem faz isso nunca será abalado. Então, tá entendendo, irmãos? Ó, porque isto é a condição para nós sermos aceitos por Deus, bem como não perverter o juízo com falsidade, com calúnia e com fraude. É tremendo os salmos quando a gente começa a estudar eles, né, irmãos, ao invés de só de passar por cima deles, né? E o 20 vai ensinar o quê? A confiar em Deus e não no poder humano, porque o poder humano pode ser a base para uma falsa fé. Então está falando muito claro que a gente não deve, nunca, jamais, confiar no poder do homem, o poder humano. Veja bem, Salmo 20, o 7. O Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança deve estar em Deus, porque sendo assim, jamais nós seremos abalados. O poder humano, irmãos, ele falha, o homem falha, mas Deus não falha, amém? E o 23 nem precisa falar, né, irmãos? O 23 vai dizer para nós que se nós confiarmos em Deus, nós temos a tranquilidade de saber que Deus cuida de nós, que Ele afasta os predadores, né, afasta o inimigo que quer nos destruir e nos leva ao destino da nossa jornada. O destino da nossa jornada é Deus. E esse é o Salmo 23, que vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz deitar em verdes pastos. O Senhor me leva às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Está vendo lá? Ó? Se confiar em Deus, Deus vai nos dar tranquilidade, e no final, Ele vai nos levar para o nosso destino, da nossa jornada, que é Deus. É por isso que termina assim: certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Irmãos, a nossa jornada é a casa do Senhor, amém? O lugar é o céu, o lugar é lá. Aqui não, aqui é o lugar da gente, né? Que é lugar de sofrer, sentir dor, que é lugar de remédio, que é lugar de médico, irmãos. Aqui é lugar, mas o lugar que nos espera, a jornada nossa vai levar, que é a glória do Senhor. Se você pensa, irmãos, que vai demorar muito, tá? Nós já estamos terminando, tá? O 25 vai mostrar para nós, irmãos, que a vida é uma série de escolhas que a gente faz, e nós devemos levar todas as nossas decisões a Deus, que nos guia a toda a verdade. Irmãos, a vida é cheia de decisão. Vou viajar? Não vou. Vou comprar? Não vou. Vou brigar? Não vou. Né? Vou casar? Não vou. Vou separar? Não vou. Enfim, a vida é cheia de escolha. Mas na verdade, o que está dizendo para nós o 25, é que se nós levarmos as nossas decisões para Deus, Ele vai nos guiar a toda a verdade. O que requer de nós então o quê? Ler a Bíblia regularmente, estudar, orar, buscar a Deus, para nós conhecermos os caminhos de Deus, né? Para nós saber o que Deus escolheu para nós, né? Recebemos orientação de Deus, irmãos, quando nós procuramos evidências sobre as coisas com as quais Deus se preocupa. Se você quer buscar a orientação de Deus, de cara começa a se preocupar com aquilo que Deus se preocupa, para tudo, irmãos. É onde a gente vai começar a ver a nossa vida mudada. Você tem que andar pensando assim: qual o relacionamento de Deus com relação a isso? Deus se preocupa com o que nesse sentido? É onde as pessoas não precisariam jamais de sofrer. Está vendo como é que isso no nosso coração nos encaminha? Aí vai nos negócios, no trabalho, no relacionamento com o patrão, com os empregados, relacionamento com o vizinho, relacionamento na igreja, relacionamento na rua, no trânsito. Misericórdia, no trânsito é o lugar da prova, irmão. 2 lugares que a gente é provado: dentro de casa e no trânsito. Concorda aí comigo? Não é? 2 lugares. Tem dia que você está certo, irmão. Tem dia que você... parece que é Jesus que está ali. Você parece que está representando Jesus. Irmãos, o mundo todo vira contra você. Outro dia eu notei, eu saí da minha casa numa quarta-feira, tranquilinho, misericórdia. De manhã eu fui chamar de demônio, por causa de um motoqueiro. Misericórdia. O carro parou
um carro parou na avenida onde não podia, ali assim, ó, pé da Indiana ali, ó, o cara parou na avenida onde não podia, para deixar o outro da rotatória passar, ali perto daquela esquina ali da escola. Meu Deus, você sabe o que é você parar numa avenida aqui em Patinga, onde não pode, para deixar na rotatória? Eles batem no você, irmão, ele te mata. Aí naquele parou, rapaz, e eu dirijo assim, a minha esposa sabe, eu dirijo atento nos 3 espelhos, eu sou motorista daqueles antigos, que respeita, então eu olho os 3 espelhos, eu não ando sozinho na rua, eu olho os 3 espelhos, então eu vejo tudo, irmão de Deus, eu estava dirigindo, o cara parou para o outro, e vi um chutado atrás ali perto do Nilson, eu falei, misericórdia, eu chamei a buzina, para o camarada ver, que ele não podia fazer aquilo, que eles iam me pegar por trás, jogar em cima dele, ia fazer uma bagunça. O motoqueiro passou de lá assim, rapaz, e entrou perto de você ali, Dudu, e xingou de demônio, mas me xingou de todo o nome. Eu glorifiquei a Deus, falei, está começando o dia, e estou começando bem. Por que eu buzinei? Eu não buzinei para o motoqueiro, eu buzinei para o carro da frente. Moço, pelo amor de Deus, não para, nós vamos ter problema aqui. Porque eles não param ali não, tá, irmão? Eles vêm chutados. Aí foi a primeira encrenca. Depois, como se não bastasse, mais à tarde, outra pancada. Então, irmãos, é assim que funciona. A vida com Deus, ela é uma vida de luta e de sofrimento. Porque na hora que você se levantar e falar assim, eu quero agradar ao meu Deus, o Senhor vai ficar muito alegre, mas o inimigo vai levantar. Então, por isso que eu digo, 2 lugares onde a gente é provado, dentro de casa e na rua, porque às vezes no teu trabalho você não é tão provado, as pessoas te respeitam, te amam, te admiram, porque você produz, né? Você está dando dinheiro para a empresa e tal, então, mas em casa é um problema, e na rua parece que está todo mundo certo, você está errado. Eu dirijo assim, eu sempre dirijo assim, está todo mundo certo e eu estou errado, aí eu já vou preparado. Então, o outro não tem direito, mas eu dou o direito para ele, porque eu já vi tanto crime, tanta coisa acontecer no trânsito. Então Deus me ensinou, deixa o outro estar certo, né? Eu levo o prejuízo, igual o Dudu concluiu ali, eu levo o prejuízo, vou com prejuízo, mas é melhor eu viver na minha graça de Deus, na minha vida, viver em paz. Então, irmãos, são os conselhos, né? Então, viva o tempo todo assim. Deus se preocupa com o que nesse trânsito? O que Deus está preocupado com o amigo dirigindo aqui? E vamos seguir. No meu trabalho, na minha casa, Deus está preocupado com o que aqui? Né? Quando eu quero dizer preocupa, viu, irmão, deixa eu corrigir, Deus não se preocupa com nada, Ele é Deus, mas eu quero só para os irmãos entender, porque nós nos preocupamos, não é assim? A gente preocupa com isso, com aquilo, então a mesma coisa, o que Deus aqui nessa situação está se importando mais? E aí a gente vai fazer aquilo e vai sofrer, mas vai sofrer numa vida tranquila, cheia da graça de Deus. Entendendo aquilo ali, né, irmãos, que evangelismo, justiça, fidelidade, reconciliação, paz, fé, esperança, amor, são coisas que Deus se importa. Então Deus está importando com o quê? Na hora que o outro vai me xinga de demônio. Deus está preocupado primeiro que eu não brigue com aquele homem, que eu aceite a afronta, igual Jesus ensinou, mas que eu ore para aquela pessoa, oh Deus, tem misericórdia. Eu orei, falei, tem misericórdia daquele motoqueiro, Senhor. Esse motoqueiro, começando o dia, desse jeito, ele corre muito risco, porque se ele faz isso com um camarada tão endemoniado quanto ele, eu estou aqui aprendendo com o Salmo, e estou falando para você, que é assim que a gente tem que viver. Então, ele pegou uma pessoa que está aprendendo com o Salmo, aí a coisa ia tomar outro rumo. Eu te garanto que ele ia fazer, ele ia virar o carro, subir em cima daquele canteiro, ir atrás e ia dar problema. Então eu orei e falei, Deus, tem misericórdia, agradeço por ser digno de ser chamado de demônio agora de manhã, sem motivo, porque na verdade eu só buzinei para o cara da frente ver, tomar uma atitude, porque atrás vinha problema, carro para bater em nós. Né? Isso acontece direto, tá, irmãos? Tem gente que não entende de trânsito e para dar preferência num lugar onde não dá. Aí o outro de trás vive no automático, porque quem dirige, irmão, dirige no automático. Ninguém fica pensando não, né, irmão? Você não pensa, agora eu vou pôr o pé na embreagem, agora eu vou passar a marcha, agora eu vou tirar o pé da embreagem, agora eu vou acelerar. Não, irmão, você vai, se você for pensar, você fica doido. Todo mundo dirige no automático. Então, o do automático lá atrás não estava vendo aquilo, e de manhã o trem estava duro ali. Então, pensa nisso, né? Pensa nisso, irmãos, e aplica na vida, porque é o que Deus importa. É o que eu digo, primeiro Deus importa, não vai morrer, Edgar. Segundo, não briga com aquele homem.
e vai por aí. A gente vai começando a pensar no que é importante para Deus e vai levando as pancadas e vai agradando a Deus, né? Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus o tempo todo. Isso, irmãos, isso é prova, tá, irmãos? Que não há promessa na Bíblia que você vai aceitar Jesus, vai querer morar no céu e que você não vai ter essas lutas. É o que Davi está mostrando para nós, irmão. Davi é o homem escolhido. Jesus nasceu da linhagem de Davi. E ele passava por tudo isso, né? As afrontas, as perseguições, tá, irmãos? Mas Deus mudou. Amém? Jesus mudou a nossa vida. Amém. E não muda não para ver, né? Não muda não para ver. Teve um dia que um irmão conhecido meu, né? Um irmão conhecido meu que desviou, né? Aí começou a ficar bravo demais, né? Um irmão desviado só fica bravo, né? Aí um dia eu falei para ele, olha, irmão bravo, né? Eu falei, ó, irmão, você toma cuidado, porque você morre também. Então é por isso que eu quero dizer, se Jesus não tivesse me salvado você, nós poderíamos hoje estar com a nossa esposa viúva, nossas mães, né, sem filho, porque eu falei para esse irmão, olha, irmão desviado, né, irmão desviado, falei, ó, irmão, primeira coisa que eu quero te falar, da parte de Deus, você morre também. Eu falei, ó, e tem o detalhe, irmão, o mundo é tão mal, você é para amanhecer no outro dia com a boca cheia de formiga, pouco custa. A pessoa travou, ficou branca, não gostou, você precisa da graça de Deus para falar isso, né, irmão? Para uma pessoa brava, né? Mas eu falei, eu estou falando da paz de Deus para você. Eu falei, eu estou falando como pastor para você, e sinto que é Deus que está me usando. Eu falei, olha, você toma muito cuidado pelo seguinte, expliquei para ele, você também morre. Salmo ensina para a gente a ponderar naquilo que é bom, que agrada a Deus, mesmo que aquilo machuca a gente, porque o que fere é o orgulho, irmão. O que fere é a braveza que a gente tem. A gente às vezes é bravo, tem uns que é mais, outros menos, mas todo mundo fica nervoso no momento. Eu já vi gente mansa, já vi não, né, irmão? Já conheci gente mansa, que não abre a boca, que não fala nada, mas que estourou um dia e cometeu um crime. Eu conheço a meia dúzia. Então é só para a gente entender o que o Salmo está querendo dizer sobre ser justo, sobre ser temente a Deus, sobre guardar e Deus nos prosperar. E repito, o Salmo está deixando claro que se tudo isso, você vai levar pancada, mas Deus vai te fortalecer, vai te dar graça. Amém, queridos? Aí eu vou terminar nesse dia de hoje, eu vou terminar falando o significado, irmão, de algumas palavras que a gente encontra, e eu tenho certeza que nem todo mundo sabe. Por exemplo, se você abrir lá o capítulo 6 e depois o 12 do Salmo, vai estar escrito lá assim, olha, ao diretor de música com instrumento de corda, segundo Seminite. Que desgrameira é essa, pastor, Seminite? Aí você vai no 12, né? O 12 é a mesma coisa, ó, ao diretor de música segundo Seminite. Então eu trouxe o significado para você só saber, se quiser anotar bem, mas é porque alguém podia perguntar, pastor, o que é isso? Então o que é Seminite, irmãos? É um termo musical e supõe indicar a nota mais baixa, oitava mais baixa. O irmão que é músico sabe o que é isso, e que em geral, no caso da Bíblia, era cantado por voz masculina, era homem que fazia mais, né, voz mais baixa, oitavas mais baixas, tá bom? E para os irmãos entenderem. Então, isso quer dizer isso, tá, irmãos? Esse Seminite é uma palavra, um termo que nas traduções é isso que se concluiu. Agora, no capítulo 7, também, você vai ver assim, Sigaion de Davi, que ele cantou ao Senhor a respeito de Cuxi, benjamita. O que é Sigaion? Sigaion, o termo e o significado, é um poema lírico composto sobre forte emoção. Sabe aquela música emotiva, do fundo da alma, que quem escuta até chora, se emociona? Hoje as músicas não tem muito disso, mas os irmãos sabem que boa música, antigamente tinha as músicas que tocavam o seu coração. Às vezes era uma música falando de um filho órfão, né, um menino que morreu. Aí me veio um exemplo aqui agora, o Menino da Porteira. Já escutou quem já escutou o Menino da Porteira aí? É uma música boa, a letra dela é boa. Outro dia eu estava comentando quando nasci, eu falei, mas antigamente as músicas eram boas, sabe? Então, o Menino da Porteira conta uma história. Já ouviu também, Anderson? Acho que quase todo mundo já ouviu, né? Então, assim, é uma história de
um poema, né, nordestino, muito bem feito, é um hino aquilo, né, de tão bonito. Hino eu quero dizer não para Deus, tá, irmãos? É uma coisa que puxa seu sentimento. Você escuta aquilo, se você escutar aquilo bem assim, seu sentimento vai ficar triste daquele menino, né, que ficava na porteira esperando passar o boiadeiro, e depois o menino... Hein? Sim, e depois quem era do mundo sabe, depois que você toma uns então, aí que chora, né, irmão? Nem me diga, né, quem já bebeu sabe do que eu estou falando, né? E não é só para os irmãos entenderem, o que é isso? Sigaion é um poema lírico composto sobre forte emoção. Então eu lembrei lá do Menino da Porteira, e tem muitas outras músicas. Então quando Davi cantou isso a respeito de Cuxi, o benjamita, então isso saiu da alma, e tem esse termo, né, na linguagem bíblica dos hebreus. Agora, no capítulo 8, você vai encontrar lá escrito assim, Gitita, olha bem, é o diretor de música segundo Gitite, é um salmo de Davi. Aí denota o quê? Um tom associado com cânticos de vindima. O que é vindima, irmãos? Os irmãos, alguns já devem saber. É quando a pessoa ia colher as uvas, colher a vinha, é chamado de vindima, né? A gente não tem um nome próprio, porque a gente não conhece essa cultura de plantar uva, o italiano lá no sul, né? Não é? Então vindima é a colheita da uva. Então era comum no povo de Israel daquela época, quando ia colher a uva, eles faziam cantorias, cantavam agradecendo a Deus por ter mandado chuva, fertilizado a terra e a terra ter produzido uva. Então era comum cantar essas canções de louvor a Deus, de agradecimento na época da colheita de uva. Então quando você encontrar essa palavra Gitite, é relacionada a isso, tá? Denota um tom de música. Outro detalhe que o irmão Hélio sabe, os irmãos que só quem é música entende, os tons dizem muito, irmãos, sobre expressão emocional. Então, tom menor é mais emotivo, puxa para a emoção. É por isso que o hino 580 é em tom menor. Vem, visita tua igreja, ó bendito, não é? Ao Deus de Abraão louvai. Então, se você guardar, tudo que causa emoção, puxa emoção, é o tom da música que faz. Por outro lado, as músicas mais alegres, elas são puxadas para um tom maior, né? Você vai cantar lá, por exemplo, uma música antiga que é alegre demais, quer ver? Ai meu Deus, fugiu da cabeça aqui, era muito bonita, a gente cantava, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar. Então quem é músico sabe disso, né? Ele sabe. Então o tom quer dizer muito. Então esse aí denota um tom, era associado aos cânticos da vindima que Davi, né, fazia. Tá bom, queridos? É só curiosidade. Não é curiosidade não, pensando bem, é significado. É maior, né? Glória, glória, aleluia, é maior. Se você quiser cantar esse trem menor, muda a música toda. Não consegue. Ela não expressa alegria, ela vai te levar para uma reflexão, mais emotivo, mais chorão, né? Mais assim, enfim. Aí a gente vai entendendo como é que funciona, né, irmão? Agora, Mictã, você vai encontrar Mictã, ou então Mictão em algumas traduções. O 16 vai falar assim, Mictã de Davi. Aí o significado é incerto, porque tem várias denotações e não deu para entender bem, né? Os estudiosos não entenderam. Na verdade, o significado é aquele, dourado, inscrição ou tablete. Tablete é porção, né? Os irmãos sabem, tablete, né? É aqueles blocos. Então, a palavra significa isso tudo, significa dourado, inscrição ou tablete. Então, os estudiosos acham que pode simplesmente significar que os salmos, então, foram escritos dos episódios que eles relatam. Então, eles relatam algo, foi feito aquele bloco, aquela parte ali, meio que até que isolada, começa e termina nela mesma. Relata um assunto, é só aquilo. Então, eles entendem que pode ser por isso que é chamado de Mictã de Davi. Né? Nesse caso aqui, guarda, ó Deus, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. E o Mictã, eles entendem que pode ser. Pode ser também dourado, algo que brilha, algo brilhoso, mas não tem como falar. Porém, toda a Bíblia traz aqui
quando tem título, coloca Mictã. E nós vamos ler e não vamos entender o que é, porque não tem jeito. E o outro é o Masquil, que está lá no 32, né? Depois nós vamos ver isso mais para frente, tá, irmãos? Mas eu estou falando só até o 41. Aí você vai encontrar Masquil de Davi, também é incerto. Pode significar poema contemplativo, ou que tem alguma sabedoria, alguma instrução dentro dele. Então é um poema que traz alguma sabedoria, que traz alguma instrução didática, algum ensino, né? Então, aí não dá para a gente saber também o que significa. Está querendo dizer, o que não dá para saber é isso, tá, irmãos? É o que significa a palavra. Então, quando você vê lá Masquil, não dá para saber. Você vai lá ver Mictã, não dá para saber. Aí quando você vê as outras palavras, aí você já pode, se você quiser me perguntar, eu posso te dar uma ajuda e lembrar, que também ninguém tem que guardar isso, né, irmãos? Seminite, um termo musical supõe indicar uma oitava para baixo, né? Sempre para baixo. Eu estou falando para baixo aqui, mas no violão, no piano, deixa eu ver, vai para cá mesmo, falei certo, é para a esquerda aqui, ó, no piano. Oitava. Então tá bom? Então quer dizer isso, não precisa saber isso, não vai fazer diferença, tá bom, queridos? Então assim a gente termina, né, o estudo de hoje com esses ensinamentos para a nossa vida, né? Davi falando dele, e a base você está pronto para sofrer a afronta, levar o prejuízo, você andar mais uma légua com quem te chamar para andar uma só, você vai duas, você absorver isso de uma vida reta, uma vida santa, que é o que diz para a gente viver, porque vivendo assim a gente agrada a Deus e nós vamos prosperar. Isso é muito importante, nós vamos viver uma vida abençoada. E vou guardar esse exemplo do Tiãozinho lá, que não tinha o produto, indicou outra loja, o patrão não gostou, e Deus enviou um cliente no mesmo momento, né, para falar, Tião, eu só venho aqui porque eu gosto que você é honesto. Ou seja, então o patrão não estava perdendo cliente, ele estava ganhando, né? Ele estava ganhando. E esse ensinamento é a mostra para nós que Deus prospera o justo e detona com o ímpio. Olha, eu conheço gente, irmão, que roubou tudo que pôde dos outros, enriqueceu, morreu pobre. Não falha, irmãos, não falha. Deus, Ele honra o justo, mas o ímpio. Então, assim, Deus é muito justo, é tremendo, né? É a lição de Salmo para nós, amém? Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus, te agradeço, te louvo, te bendigo por esta oportunidade. A tua palavra, ela é poderosa, ela nos ajuda, nos alimenta, nos dá esperança. Por isso eu te agradeço por esse estudo de hoje e peço a ajuda do Senhor. Para ser santo implica, Deus, em às vezes sofrer afronta das pessoas lá fora. Ajuda-nos, dá-nos graça, dá paciência, dá sabedoria. Em nome de Jesus, meu Deus, nós precisamos da tua ajuda. E desde já eu te louvo e te agradeço por cada irmão, cada irmã que veio aqui esta noite. Retribua, abençoa, fortalece e acima de tudo nos guarda, Pai. Nos livra de cair no pecado que tão de perto nos rodeia. Mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.